Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto de iniciação de 212. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Projeto de iniciação 212 hoje. Estamos aqui. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos aí começando, né, o nosso encontro 212, né? E justamente falando sobre ciência iniciada das idades, né? Isso é muito importante. Sejam bem-vindos todos os irmãos que estão presentes. Estamos aqui felizes, né? E com muita satisfação para esse encontro. Nosso encontro chamado Projeto Iniciação, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são duas bases fundamentais que nós seguimos. A dos ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E também, além desses dos mestres, nós passamos também informações e ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade e mestres através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquários. Sempre lembrando, conforme o ensinamento do nosso mestre professor Henrique de Souza, que o Brasil é o berço da nova civilização. Então, o Brasil tem uma enorme importância nesse terceiro milênio e que vai iniciar-se depois, né, no futuro, no ano 3005, com o início de uma nova era, né? Agora, a pessoa pode perguntar assim, mas falta 1000 anos para começar, né? O que eu posso fazer se faltam 1000 anos? Não, não é assim, não. Ciência iniciática, o trabalho é já. O trabalho 3005 vai ser o reflexo do que nós fizermos já. O que nós estivemos trabalhando já vai colaborando com a divindade, com o projeto cósmico da evolução, a fim de que nós possamos atingir no futuro e já nesse momento, né, a reestruturação da sociedade, de tudo para o início da nova civilização e da sinarquia, que o nosso mestre determinou que vai acontecer no ano de 3005. Muito bem. É por isso que nosso canal chama-se justamente Conexão 3005, né? Canal Conexão 3005. Muito bem. Então, nós falamos aqui sobre o projeto de iniciação. O projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem que desenvolver na sua vida. Nós temos na nossa vida muitos projetos, né? Projeto familiar, projeto econômico, projeto social, projeto comunitário, assim, tem muitos projetos. Mas o projeto mais importante é o projeto iniciação, que é o autoconhecimento, porque é a base de tudo. Esse projeto desenvolvimento serve de base para todos os projetos que a gente possa imaginar e realizar nesta vida, né? Agora, para iniciar o projeto de iniciação, significa iniciar o caminho da iniciação. É necessário que uma pessoa se filie a uma escola iniciática. A pessoa pode escolher a escola iniciática que mais agradar. Mas, de nossa parte, nós convidamos aqueles que queiram iniciar a iniciação que venham fazer na Sociedade
Brasileira de Eubiose. É um convite que nós fazemos. Né? Como é que a pessoa pode fazer? Entra no site da Eubiose, na internet, por um instrumento de busca, né? Sociedade Brasileira de Eubiose, vai encontrar lá todas as informações sobre a eubiose, né? E também a possibilidade de encontrar justamente um departamento existente no Brasil, são muitos departamentos aqui no Brasil e no exterior, né? Através do qual a pessoa possa fazer o seu curso de iniciação. Devemos dizer que é conveniente que, podendo, a pessoa deve priorizar o curso presencial. O curso presencial é mais importante. Né? Então, a pessoa entra no site, lá tem... o site vai perguntar o nome da pessoa, que cidade que ela está, estado, aí o site envia as informações do departamento que existe, pode ser na sua cidade ou próximo à sua cidade. Né? Então, a pessoa faz a sua inscrição e começa, então, o primeiro nível, o grau peregrino. Depois existem mais 4 níveis subsequentes, totalizando 5. Quando totaliza 5 níveis, então a pessoa pode tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de todas as atividades da eubiose, né? Palestras internas, externas, pode participar de ritualísticas, né? De tudo que a eubiose realiza. Né? E, além de tudo, ela tem a possibilidade de ler e estudar as cartas de revelação do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza. Aí está a oportunidade. Agora, a pessoa pode ser que não tenha um departamento na sua cidade, ou o departamento esteja longe, e que impossibilite de uma viagem, realizar viagem, etc. Não tem problema. Existe, para esse caso, a possibilidade do ensino à distância, EAD, ensino à distância. Da mesma forma, a pessoa entra em contato com a sociedade, através do site, né? Ela entra em contato com o departamento mais próximo da sua cidade e vai receber as aulas pela internet. Pronto, está resolvido. Né? Então, aí está. Isso é muito importante, então, essa questão. Né? Então, sejam bem-vindos e que sejam todos, sigam o caminho da evolução, né? Que todos os grandes mestres nos ensinam, que nós devemos seguir. Né? Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma sinopse da vida e do trabalho da grande mestra Helena Petrovna Blavatsky, né? Ela realmente foi uma pessoa de enorme valor no nosso planeta, no século XIX. Então, nós vamos fazer algumas considerações, pequenas considerações, porque o trabalho sobre Blavatsky, estudar a vida de Blavatsky é uma coisa enorme. Né? A gente podia ficar falando aqui muitos encontros e mais encontros, muitos textos, mas vamos fazer uma sinopse da vida de Helena Petrovna Blavatsky. Né? Helena Petrovna Blavatsky foi uma das figuras mais notáveis do mundo no último quartel do século XV, no último quarto, né? Nos últimos 25 anos do século XIX, né? 1825, de 75 ao ano 1900. Né? Ela abalou e desafiou de tal modo as correntes ortodoxas da religião, da ciência, da filosofia e da psicologia, que é impossível ficar ignorada. É impossível a gente ignorar o trabalho de Helena Blavatsky. É impossível, é grandioso, grandioso. Foi uma verdadeira iconoclasta. Iconoclasta ao rasgar e fazer em pedaços os véus que encobriam a realidade. Iconoclasta significa aquele que quebra os motivos de crença, né, de culto, né, dos falsos ídolos. Iconoclasta, quebrou os falsos ídolos que a humanidade tem, né? Sendo uma iconoclasta. Ela rasgou e fez em pedaços os véus que encobriam a realidade. Né? Mas, porque estivesse a maioria presa às exterioridades convencionais, tornou-se alvo de ataques e injúrias, pela coragem e ousadia de trazer à luz do dia aquilo que era blasfêmia revelar. O que ela trouxe, ela sofreu muitas perseguições e ataques, né? Porque diziam que ela inventava as coisas, que ela não tinha uma fonte fidedigna, né? Inventava as coisas, porque diziam o seguinte, ela não tem uma biblioteca para consultar, né? Ela não tinha. O trabalho dela é tão imenso que precisaria de uma biblioteca imensa. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, né? Então, tinha que consultar livro, né? Naquele tempo, é consultar livros, né? Não tinha internet. Então, a pessoa dizia, mas como é que ela fala tanta coisa se ela não tem uma biblioteca tão grande
para acessar e ter esse conhecimento. É justamente aí que ela disse, né? Blavatsky disse o seguinte: não sou eu quem escreve as coisas, os mestres que me utilizam como veículo para trazer esses conhecimentos para a humanidade. Então, ela foi veículo dos mestres para trazer esses conhecimentos para a humanidade. Então, é claro, os mestres traziam aqueles conhecimentos fantásticos, ela não precisava de biblioteca alguma, porque os mestres traziam tudo para ela, né? Ora, então, foi uma vergonha. Mas, porque se tivesse a maioria presa, a maioria estava presa às exterioridades convencionais, ela tornou-se alvo de ataques e injúrias. Ela foi muito perseguida pela coragem e ousadia de trazer à luz do dia aquilo que era blasfêmia revelar. Não se podia falar sobre isso, mas ela teve a coragem de enfrentar. Lenta, mas seguramente, os anos se encarregaram de fazer justiça. Apesar de todos esses ataques, considerava-se feliz por trabalhar a serviço da humanidade e deu prova de sabedoria ao deixar que as futuras gerações julgassem a sua magnífica obra. Uma obra maravilhosa. Vamos já entrar em mais detalhes. Uma obra maravilhosa de Helena Petrovna Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky nasceu prematuramente à meia-noite de 30 para 31 de julho, 12 de agosto, pelo calendário russo, né? Em 1831, em Ekaterinoslav, província do mesmo nome ao sul da Rússia, né? Hoje onde é a Ucrânia. Na verdade, ela nasceu exatamente onde hoje é o país Ucrânia. Então, ela é ucraniana, né? Tão estranhos foram os incidentes ocorridos na hora do seu nascimento, e por ocasião do seu batismo, que os serviçais da família lhe predisseram uma existência cheia de tribulações. Veja assim, veja que coisa interessante, né? Ela nasceu à meia-noite. Isso aí já nos leva a uma... Por quê, né? Tem uma explicação para isso, iniciática, né? Do dia 30 para 31 de julho, né? De 1831, né? Então, todos, diante do nascimento dela, já previam que ela teria dificuldades. Ela veio de família nobre. Ela tinha o sangue de família nobre, né, naquele tempo. Helena foi uma criança voluntariosa. Ela sempre se dispunha a trabalhar, né? Oriunda de uma linhagem tradicional de homens e mulheres influentes e poderosos, de linha dinástica daquele tempo, né? A história dos seus antepassados é a história mesma da Rússia, da antiguidade, de antigamente, né? Séculos atrás, os nômades eslavos erravam através da Europa Central e Oriental. Tinham formas de governos próprias, mas quando se estabeleceram em Novgorod, fracionaram-se em feudos que se desentenderam entre si, não sendo possível chegar a uma conciliação. Chamaram então em seu auxílio Rurik, chefe de uma das tribos errantes, homens do norte ou escandinavos, que andavam à cata de mercado e procurando estender o seu domínio. Rurik veio e se organizou em Novgorod, o primeiro governo civil, que se constituiu em um centro opulento de comércio com o Oriente e Ocidente. Foi ele o primeiro soberano e reinou pelo espaço de 15 anos. Durante sua vida, o filho de Igor e o sobrinho Oleg consolidaram o domínio no oeste e no sul. Kiev, uma cidade de Kiev, tornou-se um grande principado, e aquele que governava era virtualmente o soberano da Rússia. Ao longo dos séculos, os descendentes de Rurik ampliaram suas conquistas e a sua autoridade sobre todo o país. Vladimir I escolheu o cristianismo como religião do seu povo, e o chamado paganismo desapareceu. Yaroslav, o sábio, elaborou códigos e os direitos russos. O sexto filho de Vladimir II foi Yuri, o ambicioso ou Dolgoruk. Este apelido persistiu como título de família. Yuri fundou Moscou, e a sua dinastia deu origem aos poderosos Grão-Duques, cujos governos se caracterizaram por lutas violentas entre eles próprios. Era assim, antigamente era assim, lutas e mais lutas, né? As hordas mongóis
Os mongóis agora entram na história. As hordas mongóis, que em 1224 tiraram partido das divergências e sujeitaram os grupos turbulentos que se rivalizavam em sede e poder de oposição, lutaram entre si. Mas Ivan III, em Dolgoruk, libertou-se em 1480 do jugo mongol. E Ivan IV exigiu ser coroado czar, arrogando-se a autoridade suprema. Com a morte de seu filho, terminou a longa e brilhante dinastia dos Dolgoruk, mas a família ainda exercia influência nos dias dos Romanov, até a morte da avó de Blavatsky, a talentosa e culta princesa Helena Dolgoruk, que se casou com o André Mikhailovich Fadeev, o mais velho da linhagem de Dolgoruk, do qual os czares Romanov eram considerados um dos ramos mais novos. Então, aí você vê que tem uma relação com os czares russos, né, de antigamente. Vê-se, pois, que a família de Helena pertencia à classe superior na Rússia, com tradição e dignidade a preservar, sendo conhecida em toda a Europa. Helena era uma rebelde, ela sempre foi rebelde. Né? Então, ela foi cognominada, né, por um proeminente estudioso, né, como a Divina Rebelde. Né? Helena era uma rebelde e, desde a sua infância, sempre manifestou desprezo pelas convenções, o que não a impedia de compreender que as suas ações não deviam molestar a família, nem ferir-lhe a honra. Seu pai, agora entra a questão do seu pai, né? Seu pai, o capitão Peter Han, descendia da velha estirpe dos cruzados de Mecklenburg e dos Hohenstein-Han, em virtude de, aos 11 anos de idade, haver perdido a mãe, mulher inteligente e devotada à literatura, Helena passou a adolescência em companhia de seus avós. Então, ela passou a adolescência junto com os avós, os Fadeev. É o título dele, é o sobrenome deles, Fadeev. Ela passou a sua juventude em um antigo e vasto solar de Saratov, que abrigava muitos membros da família e um grande número de criados e servidores, por ser seu avô, Fadeev, governador da província de Saratov. Então, você vê que a família tinha essa descendência nobre. Né? Blavatsky tinha uma descendência nobre. A natureza de Helena estava fortemente empregada de uma inata capacidade psíquica. Ela sempre teve esse lado psíquico muito desenvolvido. E de tal modo que constituía a sua característica predominante. Ela, desde criança, na sua adolescência, ela já demonstrava faculdades psíquicas extraordinárias. As pessoas ficavam admiradas diante dela. Né? Ela se dizia e demonstrava dotada de faculdade de comunicar-se com os habitantes de outras esferas ou de outros mundos invisíveis e sutis com os entes humanos que consideravam mortos. Então, ela dizia que ela via e falava e se entrava em contato com os desencarnados, com seres que já estavam mortos, né? Estavam na vida espiritual. Ela, desde criança, já dizia assim, na infância, na sua juventude, né? Então, isso é muito importante. Né? Essa potencialidade que ela demonstrava, era natural, essa potencialidade, foi posteriormente disciplinada e desenvolvida. Isso foi desenvolvido. Né? Sua educação, olha só agora que importante, sua educação recebeu a influência da posição social da família e dos fatores culturais então imperantes. Ela recebeu essa noção, justamente, dessa noção cultural, né, da realeza. Né? Assim, ela era hábil poliglota, ela falava várias línguas, e tinha excelentes conhecimentos musicais. Ela tinha conhecimentos musicais. Da sua avó, que era muito inteligente e culta, ela herdou o senso científico e a experiência, e a partilhava dos pendores literários que pareciam correr nas veias da família. Em 1848, olha só que interessante agora o que aconteceu com ela. Né? Em 1848, com a idade de 17 anos, Helena contraiu matrimônio com o general Nicéforo Blavatsky,
Olha, daí que veio o nome dela, Blavatsky, né? Ela contraiu matrimônio com o general Nicéforo Blavatsky, governador da província de Erivan, que era um homem já entrado em anos, muito mais velho que ela, né? Existem muitas versões sobre a razão desse casamento. Casar com 17, imagina, que coisa estranha, né? Com 17 anos, ela casou com um homem muito mais velho do que ela, né? E que não foi do seu agrado. A história revela que não foi do seu agrado. E ela demonstrou isso desde o primeiro momento. Quer dizer, o casamento dela foi arranjado, né? Foi arranjado. Assim como é o casamento na nobreza, antigamente, era arranjado. Aliás, até hoje, aqui na nossa sociedade, até um determinado tempo, agora não é mais assim, né? As famílias combinavam para que os filhos casassem, né, entre si, né, quando tinham nascido. Isso aconteceu comigo. O meu avô e a minha avó, por parte materna, se casaram, mas o casamento deles foi arranjado pela família. A minha mãe me contava isso, né? Quando eles nasceram, os dois nasceram na mesma época, no mesmo ano. E as duas famílias unidas combinaram de que os dos crianças se casariam. E se casaram. E foram felizes. Parece que é karma, era um karma que estava ali. Então, antigamente era assim. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais isso. Pelo menos nas famílias imperiais ainda tem. Né? Eu posso imaginar que nas famílias imperiais ainda tem esse costume. Né? Mas na sociedade em geral não tem mais. Né? Muito bem. Então, ela demonstrou desde o primeiro momento que ela não gostou desse casamento arranjado. Né? Após 3 meses, abandonou o marido. 3 meses se passaram, ela nunca teve contato com o marido, né? Conjugal. Não. Após 3 meses, abandonou o marido e fugiu para a casa da família que a encaminhou ao pai. Ela fugiu e a família encaminhou ela para a casa do pai. Receando ser obrigada a voltar para o general Blavatsky, tornou a fugir no caminho. E durante vários anos correu o mundo em viagens cheias de aventuras. Ela ficou com medo, né, de voltar para a casa do pai e fosse obrigada a voltar a executar aquele casamento com justamente o general Blavatsky. Né? Aliás, veja bem, interessante que o nome do general, ela não executou esse casamento com ele, praticamente, né? Nunca houve contato nenhum entre eles, mas o nome dele ficou. Quer dizer, aí a lei sabe o que faz, né? O nome Blavatsky foi muito forte como sobrenome dela, do marido, né? E que lhe abriu um caminho para todo esse trabalho excepcional que ela fez, trabalho iniciático, né? Muito bem. Receando ser obrigada a voltar para o seu marido, né, arranjado, ela então fugiu. E durante vários anos percorreu o mundo em viagens cheias de aventuras. Ela viajou o mundo muito, muito. O pai conseguiu comunicar-se com ela e fez remessa de dinheiro. O pai, sabendo do caminho dela, ele ajudava e mandava dinheiro para ela. Ela era mocinha, né? 18 anos, 17, 18, 19 anos, sei lá, mandava dinheiro para ela, porque ela estava sozinha andando pelo mundo. Ao que parece, manteve ela ausente da Rússia o tempo suficiente para poder legalizar a sua separação do marido. O próprio pai, então, fez isso, né? Procurou manter a filha longe da Rússia para poder legalizar a separação do general Blavatsky. Né? Em 1851, ela continuou viajando pelo mundo, olha só. A parte é o destino dela. O destino dela era esse, né? Em 1851, Helena, agora a senhora Blavatsky, ou HPB, teve o seu primeiro encontro físico com o mestre, o irmão mais velho, o adepto, que fora sempre o seu protetor, e a havia preservado de sérios perigos em suas inquietas travessuras da infância. É claro, isso indica que desde a sua infância ela tinha os protetores, né? Claro, ela vinha com a missão de fazer esse trabalho espiritual fantástico pela humanidade, então ela tinha aqueles protetores que a rodeavam e auxiliavam nas suas dificuldades. Né? Muito bem. Muito bem. Aí chega o momento que ela começa a participar, percebe a presença desses protetores que estavam junto dela. Né? A partir desse momento, passou ela a ser sua fiel discípula. Esse mestre, ele encontrou o mestre e passou a ser sua fiel discípula.
obedecendo-lhe inteiramente à influência e diretiva. Ela encontrou um irmão mais velho, um mestre, né, espiritual, e começou a obedecer à orientação desse mestre. Essa orientação estava submetida em razão de sua natureza excepcional. Essa orientação conduziu-a através de várias extraordinárias experiências nos domínios da magia e do ocultismo. Olha, esse mestre foi ensinando para ela, foi revelando essa parte, foi orientando justamente na parte da magia e do ocultismo. Ela aprendeu a receber mensagens dos mestres e a transmiti-las aos seus destinatários, e a enfrentar, viu, valentemente todos os riscos e incompreensões do seu caminho. Quer dizer, ela tinha a proteção da lei. Apesar das dificuldades que ela estava enfrentando, ela tinha justamente a proteção da lei. É como nós falamos sempre, né? Que a gente fala do bem e do mal, né? A questão não é a lei da polaridade, não é bem e o mal, é o necessário. Era necessário que isso acontecesse com ela para ela seguir o seu caminho. E teve essa importante coisa, né? Recebeu o nome do marido, que não chegou a consumar o ato de casamento com ela, mas ela ficou com esse sobrenome, Blavatsky, né? Que foi muito forte, tornou-se muito forte. Então, a lei sabe o que faz. A lei sabe o que faz. Então, aprendeu a receber mensagens dos mestres e a transmiti-las aos seus destinatários. Ela aprendeu com os mestres como que ela devia receber as mensagens e transmitir essas informações para frente, para os seus conterrâneos, as pessoas que a cercavam. Né? E ensinou o mestre também a enfrentar valentemente todos os riscos e incompreensões no seu caminho. Os mestres a orientavam como que ela devia fazer para resistir a todas as incompreensões que ela encontrasse, né, no seu caminho. Seguir o rastro das suas peregrinações durante o período de aprendizado é vê-la em constante atividade pelo mundo inteiro. Olha que coisa importante. Parte do tempo ela o passou nas regiões do Himalaia. Olha, logo no início ela foi para o Himalaia e passou, imagina a experiência que ela teve já no Himalaia. Parte do tempo ela passou nas regiões do Himalaia, estudando em mosteiros, onde se conservavam os ensinamentos de alguns dos mestres mais esclarecidos e espirituais do passado. Ela foi no celeiro, no centro específico do conhecimento iniciático da época, né? Himalaia. E lá ela conheceu mestres e tornou-se informada de todo aquele conhecimento. Né? Estudou a vida e as leis dos mundos ocultos no Himalaia, assim como as regras que devem ser cumpridas pelo acesso a elas. Como testemunho desse estágio de sua educação esotérica, deixou-nos uma primorosa versão de axiomas espirituais em seu livro A Voz do Silêncio. Então, veja bem, já no Himalaia foi motivo para ela ter essa voz, né, que lhe dizia, né, que lhe ensinava o caminho da espiritualidade e forjou na sua inconsciência e depois tornou-se um livro, né, o seu grande livro chamado A Voz do Silêncio. É um livro importantíssimo que todos devem ler. Né? Em 1873, veja bem, em 1873, Helena Petrovna Blavatsky viajou para os Estados Unidos da América, a fim de trabalhar na missão para a qual fora preparada. Ela foi levada para a América. Isso, veja bem, por que ela veio do Oriente e foi para a América? Por um motivo muito simples. Isso que o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nos deixou ensinado, né? O berço, a função do Ocidente é orientar o caminho da humanidade para a nova civilização. Quem é que vai indicar o caminho da nova civilização? O caminho está no Ocidente. Por isso que ela foi conduzida para os Estados Unidos da América. Não foi por acaso. A lei a conduziu para lá. Mas ela, uma russa desconhecida, irrompeu no movimento espiritualista que então empolgava tão profundo a América. Em menor escala, muitos outros países. Aliás, foi na América também que começou esse trabalho do Kardec, o espiritismo. Né? As primeiras noções do espiritismo surgiram na América, depois o Kardec continuou na Europa, né, esse estudo. Né? Os espíritos científicos ansiavam por descobrir o significado dos estranhos fenômenos
e se defrontavam com dificuldades para abrir caminho em meio a numerosas fraudes e mistificações. Nesse tempo, começou a aparecer nos Estados Unidos essas comunicações espíritas, né, de seres desencarnados. Isso trazia muita curiosidade para a população que tinha conhecimento disso. Né? De duas maneiras, então, a HPB tomou parte nisso. Né? De duas maneiras tentou Blavatsky explicar esses fenômenos. Primeiro, pela demonstração prática de seus próprios poderes. Ela demonstrava praticamente seus próprios poderes. Em segundo lugar, afirmando que havia uma ciência antiquíssima das mais profundas leis da vida, estudada e preservada por aqueles que podiam usá-la com segurança e no sentido do bem. Seres que, em suas mais altas categorias, recebiam a denominação de mestres, embora outros títulos também lhe fossem conferidos, como adeptos, chorrãs, irmãos mais velhos, hierarquia oculta, etc. Então, isso aí. Então, ela começou a demonstrar os seus poderes psíquicos, né, da magia, e também começou a ensinar que tudo isso tinha ligação com a lei universal. É isso que isso devia ser entendido como uma comunicação das hierarquias superiores com a Terra para nos trazer conhecimentos em busca do desenvolvimento da consciência humana, em busca de uma nova civilização. Para ilustrar suas afirmações, Helena Petrovna Blavatsky escreveu a doutrina, o Isis sem véu. Escreveu um livro, são 4 livros fantásticos. Isis sem véu, em 1877. E a Doutrina Secreta, em 1888. Obras ambas ditadas a ela pelos mestres. Ela sempre dizia isso. Blavatsky sempre disse isso. Não sou eu quem faz isso. São os mestres que me trazem esse conhecimento. Por isso que eu disse no início que os estudiosos, num determinado momento, começaram a desprezar e perseguir Helena, porque diziam que de onde que ela tirava tanto conhecimento? Se ela não tinha uma biblioteca à disposição. Mas não é. Os mestres traziam esse conhecimento através da sua consciência e ela projetava isso nos livros. Isso é muito importante. Então, em Isis sem véu, eu falei, lançou o peso da evidência colhida em todas as escrituras do mundo, em outros anais, contra a ortodoxia religiosa, o materialismo científico, a fé cega, o ceticismo e a ignorância. Então, o trabalho dela, já de momento, em Isis sem véu, na doutrina secreta, demonstrava justamente esse impacto que ela causava com a ortodoxia religiosa, né? Com justamente o materialismo, né? A fé cega, né? A fé dogmática e o cientifismo materialista. As duas questões básicas que a doutrina, os ensinamentos dela, vindo dos mestres, pretendiam fazer frente, né? Justamente a fé religiosa, né, fanática, e também ao materialismo científico, que se tornaram muito predominantes naquela época. Né? Então, foi recebida com agravos e injúrias, mas não deixou de impressionar e esclarecer o pensamento mundial. É claro que não aceitaram. Poucas pessoas se tornaram fiéis seguidores de Blavatsky, porque tinham aquele conhecimento, aquela estrutura, aquela altura de entendimento espiritual. Mas depois a maioria, ligada à religiosidade cega, né, e ao materialismo científico, começaram a atacar Blavatsky. Ela foi realmente repudiada, perseguida, né, por muitas pessoas. Quando Helena Petrovna Blavatsky foi enviada aos Estados Unidos, um dos seus objetivos mais importantes consistiu em fundar uma associação que foi formada sob a denominação de Sociedade Teosófica. Essa foi uma das grandes empreendimentos dela, fundar uma sociedade, uma associação que ela denominou de Sociedade Teosófica, para pesquisar e difundir o conhecimento das leis que governam o universo. Eu queria trazer, né? Essa sociedade seria o ponto focal, ponto fundamental para poder, através dessa sociedade, difundir esses conhecimentos. É claro, não é ela que fundou, no meu entendimento, é claro que os mestres
a orientaram para fundar essa sociedade, para dar o quê? Uma base, né? Uma base de conhecimento para o futuro da humanidade. E isso tudo para quê? Para pesquisar e difundir o conhecimento das leis que governam o universo. Olha que coisa importantíssima. Veja, século XIX, hein? Que coisa, hein? A sociedade apelou para a fraternal cooperação de todos os que pudessem compreender o seu campo de ação e simpatizassem com os objetivos que ditaram a sua organização. Essa fraterna cooperação tornou-se a primeira das 3 metas do trabalho da sociedade, as quais foram, durante muitos anos, enunciados por 3 fundamentos. Então, ela fundou, essa sociedade foi iniciada, fundada, e eram 3 fundamentos que serviam de base para a sociedade teosófica, né? A primeira base, veja bem, formar um núcleo de fraternidade universal na humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Uma instituição de fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. O segundo fundamento, fomentar o estudo comparativo das religiões, filosofias e ciências. Olha que importante, justamente formar esta entidade para incentivar o estudo comparativo das religiões. É muito importante isso na ciência iniciática, né? Comparar todas as correntes e fazer uma síntese e tirar as suas conclusões. Isso é muito importante. Aliás, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, sempre nos ensinou isso, né? E cada um deve estudar, meditar, comparar e depois tirar as suas próprias conclusões. Isso é muito importante. Isso é contra esse ensinamento do professor Henrique de Souza, se mostra contra o dogmatismo religioso, né? Não é aceitar um pensamento que nos põe na cabeça, não. É estudar, comparar, meditar e tirar as nossas próprias conclusões. E a HPB também se fundamentava nesse princípio universal do conhecimento iniciático, né? E a terceira proposição da Sociedade Teosófica, né, que ela fundou, a terceira proposta, investigar as leis inexplicáveis da natureza e os poderes latentes do homem. Isso é muito importante, né? Investigar as leis inexplicáveis da natureza e os poderes latentes do homem. Até hoje, tem esse trabalho, né? A ciência estuda de maneira positivista, né? As leis através de investigações, de práticas, de experimentos, mas existe algo muito importante que a ciência acadêmica deve, agora, no 3º milênio, começar a seguir, que é o desenvolvimento interior dos cientistas, né? A ciência acadêmica não vai seguir o seu caminho além do que é necessário se os cientistas não fizerem a sua transformação interna. É claro, veja bem, nós não fazemos coisa alguma, nós não fazemos nada. Tudo vem de cima, dos arquétipos, né? Da dimensão infinita. E nós apenas temos que evoluir, é isso? Transformar a nossa consciência para nos tornarmos veículos desse conhecimento superior. Isso é importante. O fundamento do conhecimento iniciático é tornar o indivíduo que está no processo iniciático, tornar um veículo do conhecimento iniciático. Tornando-se veículo, então, ele traz esse conhecimento para a Terra. Aí que está o conhecimento daquela denominação que se chama-se Avatara, né? Nosso mestre nos ensinou, o professor Henrique de Souza, ele falava muito sobre isso, né? Avatara significa descida da lei. A lei desce. Então, isso chama-se Avatara. Agora, a Avatara precisa de instrumentos. Instrumentos para que esses conhecimentos sejam trazidos para a face da Terra. Na verdade, a HPB foi um instrumento admirável desse processo. O professor Henrique de Souza também foi um instrumento maravilhoso, né, desse processo. Tanto que o professor Henrique de Souza, mas o conhecimento vem de uma fonte que ele assina, chamada do JHS. Essa fonte, chamada JHS, é uma fonte acima do segundo trono, no mundo das hierarquias celestiais, e ele servia, então, de veículo para esse conhecimento. Tanto que o nosso mestre também, assim como o Blavatsky, né, ele escrevia as revelações e, no final, ele escrevia assim, JHS. Era como um carimbo. Era um carimbo de JHS. Quando o professor escrevia em revistas, olha só,
Quando o professor escrevia em jornais, em revistas, aí ele punha lá, Henrique José de Souza. Ele punha o seu nome, assinava assim, Henrique José de Souza. Mas quando escrevia Revelações, ele escrevia JHS. Isso indica que ele estava sendo o quê? Veículo dessa suprema inteligência, né? Que usava o mestre como veículo para disseminar o conhecimento para os seres humanos. Né? Então, foi recomendado à senhora Blavatsky que persuadisse o coronel Henry Olcott a cooperar com ela na formação da sociedade. O coronel Olcott, ele conheceu a Blavatsky, claro que a lei o conduziu, né? Ele foi com um colega, isso aí, o coronel Olcott conta isso num livro, né? Existe um livro especial que eu já li, ele conta que a primeira vez ele foi com um amigo dele numa reunião em que estava lá Blavatsky. Né? E ele conta no livro que a primeira vez que ele olhou para Blavatsky, assim, pela primeira vez, ele falou para o amigo assim, sabe o que ele falou para o amigo? Ele falou assim, mas que mulher estranha, né? Ele falou assim para o amigo. Ele conta no seu livro, não foi invenção de outro, ele falou por isso. Ele olhou para Blavatsky e falou assim, mas que mulher estranha. Depois ele entendeu por que ele era estranha, porque ela era veículo da divindade, né? dos seres de hierarquia. Né? Então, agora, foi recomendado à senhora Blavatsky, recomendaram a Blavatsky, que persuadisse o coronel Henry Olcott a cooperar com ela na formação da sociedade. Eu entendo que aqui foi recomendado por quê? Pelos mestres, porque o Olcott não estava por acaso ali, né? Ele estava ali, pronto, colocado por lei, para realizar esse trabalho de fundação da sociedade teosófica. Né? O coronel Henry Olcott era um homem altamente conceituado e muito conhecido na vida pública da América. E tanto ele como Helena Blavatsky, tudo sacrificaram em prol da realização da tarefa que os mestres lhe haviam confiado. E o coronel Olcott foi muito fiel. Ele foi absolutamente fiel a Blavatsky. Né? Então, é uma coisa impressionante. Né? Tanto nesse livro ele conta que uma vez ele estava... São duas passagens interessantes. Eles moravam num apartamento, né? Eles não eram casados, não tinha nenhum caso com eles, né? Eram amigos espirituais, de uma dupla espiritual. Né? Então, eles moravam num apartamento e um dia ela entrou no quarto, num outro ambiente do apartamento, e quando ele foi lá, ela tinha desaparecido. Ela sumiu. Então, ele conta isso, que ela achou estranho isso, ela sumir de repente na frente dele. Né? Uma outra vez também, uma coisa muito importante que ele conta no livro, né? Eles estavam na mesa, nesse apartamento no centro de Nova York, escrevendo, né? E o coronel Olcott disse para Blavatsky assim, olha, Helena, seria interessante se nós tivéssemos aqui um livro, né? Que eu sei que existe na Biblioteca do Vaticano. Me disseram que existe isso na Biblioteca do Vaticano. Tem conhecimentos muito importantes e seriam úteis aqui, né, nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Né? Como seria importante, né, ter isso? Passou 5 minutos. Depois de 5 minutos, sei lá, uns 5 minutos, Helena Blavatsky chegou, olhou para o Olcott e disse, Henry, olha atrás de você. Ele olhou na prateleira assim, o livro estava lá. O livro que ele havia dito. Isso ele contou. O que aconteceu? Eles estavam precisando do livro. Os mestres foram na biblioteca do Vaticano, né? Desintegraram o livro, desmaterializaram o livro, trouxeram para Nova York, materializaram e colocaram na estante. Aí, então, eles pegaram o livro e consultaram. Consultaram, tiraram todas as informações que precisavam para a sua pesquisa, né? E depois, sabe o que aconteceu? Os mestres pegaram o livro e devolveram para a biblioteca. Isso, o Cote conta essa história. O livro sumiu. Os mestres, novamente, desmaterializaram o livro e materializaram ele na biblioteca do Vaticano. Devolveram lá. Né? Então, não roubaram o livro, devolveram na fonte de origem. Mas isso foi uma coisa contada pelo coronel Olcott, uma coisa impressionante. Né? Muito bem, ambos foram para a Índia em 1879. 1879 foram para a Índia. E ali construíram os primeiros e sólidos alicerces do seu trabalho. Foram para a Índia? Não. Eles tiveram. Blavatsky precisou sair dos Estados Unidos. Não havia possibilidade. O nosso mestre, professor Henrique José de Souza,
nos seus ensinamentos, ele disse que não deveria ter acontecido isso. A sociedade deveria ter ficado nos Estados Unidos, se desenvolvido ali, e Blavatsky deveria ter ficado nos Estados Unidos. Era o fundamento da lei universal. É isso? E tanto que, pesquisando a vida de Blavatsky, a gente percebe nos ensinamentos que, naquele ponto da fundação da Sociedade Teosófica, ela já estava preparando a programação para a realização de rituais. Olha só que importante, ela faria ritualísticas em Nova York para congregar todos em torno do assunto, né, dessa ideia, e solidificando a ideia da Sociedade Teosófica. Mas foi tão grande a perseguição que ela teve que sair dos Estados Unidos. Aliás, é uma coisa impressionante, né? É claro, ela teve que sair e foi para a Índia, foi para Adyar, na Índia. Até hoje, a Sociedade Teosófica tem a sua sede na Índia, em Adyar. Então, tem sedes que se relacionam com a sede principal. Então, aqui tem a Sociedade Teosófica no Brasil, a Sociedade Teosófica na Argentina, a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos e assim por diante. Muito bem. A sociedade expandiu-se rapidamente, de país em país. Sua afirmação, através da afirmação do serviço pela humanidade, a amplitude de seu programa, a clareza e a lógica de sua filosofia e sua inspiração de sua orientação espiritual ecoaram de modo convincente muitos homens e mulheres que lhe deram mais firme apoio. Muitos. Ela adquiriu discípulos, claro, muitos vieram como seus discípulos, né? Muitos dos discípulos depois se desviaram. Desviaram a modo de falar, né? Seguiram os seus caminhos, né? Tiveram as suas elucubrações mentais e tiveram as suas decisões pessoais. E muitos dizem até que se tornaram até contrário ao pensamento de HPB, mas também a liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento. Mas ela teve muitos discípulos depois que seguiram o seu caminho, né? Mas, realmente, ela foi muito perseguida, muito injuriada, né? Então, a HPB foi investida pelos mestres com a responsabilidade de apresentar ao mundo a doutrina secreta ou teosofia. Ela era a instrutora por excelência. Os mestres indicaram ela essa possibilidade, então, de ela ser a condutora, o veículo desse conhecimento todo, né? Tanto que, numa das suas obras, um dos seus livros, ela disse, eu não escrevi nada, os mestres me utilizaram como veículo para esse conhecimento, né? E ela disse assim, o meu trabalho foi juntar todos os conhecimentos, como a gente junta as flores, e eu pus o laço. Ela disse, o trabalho dela foi pôr uma fita e juntando todas as flores num buquê de flores. Até um sentido bonito, né, da sua expressão. Ela fez um buquê de flores, de todo aquele conhecimento, e foi ela que deu o laço e prendeu essas flores nesse laço, né? Muito bem? Isso é muito importante, né? Muito bem. Então, como era natural, esses dois pioneiros encontraram a oposição e a incompreensão de muita gente, especialmente Helena Blavatsky, mas ela estava preparada para o sacrifício. Como escreveu no prefácio da Doutrina Secreta, está acostumada às injúrias, em contato direto com a calúnia, e encarar a maledicência com um sorriso de silencioso desdém. Ela disse então na Doutrina Secreta, que ela acostumou-se a isso pelo ensinamento dos seus mestres, e quando ela recebia os ataques e as injúrias, ela emanava um sorriso como ignorando o mal que faziam para ela, né? É uma situação dificílima, não é fácil. Aliás, devo dizer o seguinte, né? Não é só ela, né? Isso é uma característica da humanidade, né? Todos os mestres são perseguidos. Já perceberam isso? Todos os grandes mestres são perseguidos. Inclusive Jesus, né? Jesus, que foi o maior mestre, né, que nós conhecemos, né? Ele foi crucificado. Por quê? Não entenderam o conhecimento, não entenderam o que ele falou. E eu digo, no meu conhecimento, eu digo isso aqui, isso não está em nenhum livro, hein? É meu entendimento. Vocês vão concordar ou não? Vocês concordam ou não? Mas se Jesus voltasse hoje na Terra e voltasse a falar o que ele estava falando naquele tempo, ele seria novamente perseguido, injuriado, preso e assim por diante. Seria perseguido, injuriado e preso. Na verdade,
Jesus o Cristo sofreria as mesmas perseguições que ele sofreu naquela época. Então, a humanidade ainda tem que se regenerar. Esse é o momento da regeneração através do terceiro milênio. Então, vai sofrer uma regeneração. É uma regeneração que a humanidade precisa sofrer através da lei justa, lei cósmica justa e perfeita. Agora é ponto final. Como Jesus falou, né? Separação do joio e do trigo. Chegou a hora da separação. Chegou a hora de a Terra caminhar para a quinta dimensão. Na verdade, ninguém vai escapar da evolução. Todos chegarão lá, como Jesus falou, chegar à casa do Pai. Mas tem uma seleção. Uns vão, ficam na Terra, outros não. Mas aqueles que não ficarem terão a oportunidade de, em outros ambientes, continuarem o seu caminho, justamente em busca de chegar na casa do Pai. Porque, justamente como Jesus falava, o Pai, o Eterno, é amor e perdão. A base fundamental do universo é o amor e o perdão. Então, todos têm oportunidade para chegar lá. Não é verdade? Deixa eu ver. Então, aqui, muito bem. Então, aqui tem a frase mais brilhante e produtiva de Helena Blavatsky foi talvez a que se passou na Inglaterra entre os anos de 1887 e 1891. Os efeitos do injusto relatório da Sociedade de Investigações Psíquicas. Existia lá um instituto uma sociedade de investigações psíquicas, né? Então, na Inglaterra, em 1885, fizeram uma análise do trabalho dela, né? Então, é assim conhecido o que aconteceu. Os efeitos do injusto relatório da Sociedade de Investigações Psíquicas, em 1995, acerca dos fenômenos que ela produzia, assim como os dos ataques desfechados pelos missionários cristãos da Índia, já haviam em parte desaparecido. Ao seu incessante labor de escrever, editar e atender à correspondência, somava-se a sua tarefa de formar e instruir discípulos capazes de dar prosseguimento à sua obra. Ela ensinava, escrevia, uma coisa... Tinha muita gente que auxiliava ela, né? Ela escrevia, mas tinha pessoal que corrigia a parte de escrita, né? Porque ela não era fluente em inglês, ela não tinha domínio do inglês. Ela escrevia em inglês, mas, claro que vinham literatos e pessoas consideradas autoridades no assunto, né? Discípulos dela, e fazia a composição, né? Corrigiam as falhas, né? Na escrita, e assim que ela conseguiu publicar o livro. Ela não conseguiria publicar os livros se não tivesse o auxílio desses discípulos, né, que a auxiliaram. Isso tudo, é claro, esses discípulos foram encaminhados por lei, né? Foram encaminhados por lei para auxiliarem Helena Blavatsky. Ao seu incessante labor de escrever, editar e atender correspondência, somava-se a sua tarefa de formar e instruir discípulos, como nós falamos. Para este fim, formar discípulos, organizou com a aprovação oficial do presidente da sociedade, o coronel Olcott, a seção esotérica da Sociedade Teosófica. Na Sociedade Teosófica, ela fez uma secção esotérica para a formação de discípulos, para continuar o seu trabalho, ajudar e continuar o seu trabalho. Em 1990, contava-se de mais de 1 milhar o número de membros que se achavam sob a sua direção em muitos países. 1.000 pessoas. Pequeno em termos de população mundial, mas eram seres muito preparados para dar continuidade ao trabalho de Blavatsky. É claro que, no sentido de conhecimento iniciático, o que vale não é a quantidade, é a qualidade. Não é verdade? A qualidade é que é o importante para o desenvolvimento desse conhecimento iniciático através dos tempos. A doutrina secreta se define por seu próprio título. A doutrina secreta se define pelo próprio título. Apenas nós dizemos o seguinte, né? Agora, no entendimento iniciático, né? A doutrina secreta é um nome forte, mas nós podemos entender agora, atualmente, no seguinte: não existe nada de secreto no universo, existe oculto. O que é oculto? É aquilo que uma pessoa não quer atingir. Por que uma coisa é oculta para uma pessoa? É oculto porque ela não quer saber daquilo.
Quando a pessoa está consciente, está determinada a seguir o caminho da iniciação, então o culto começa a desaparecer. Então, é que nem Jesus falou, né? Jesus deixou isso no Evangelho, né? Batei e abrir-vos-á. Bate na porta que a porta abre. É isso, né? Bate na porta que a porta se abre para o conhecimento transcendental, né? Agora, mas a doutrina secreta foi um título muito forte no seu trabalho, né? E se define pelo seu próprio título. Expõe não a doutrina secreta em sua totalidade, mas um número selecionado de fragmentos dos seus princípios fundamentais. Vamos ver agora 4 aspectos importantes da doutrina secreta. Ela mostra, primeiro ponto, mostra que é possível obter uma percepção das verdades universais mediante o estudo comparativo da cosmogonia dos antigos. Olha só, a verdade universal pode ser estudada através dos estudos já feitos nas antigas civilizações, né, que ficaram ocultos, né, de maneira oculta, mas que podem ser estudados e trazidos à realidade. Em segundo ponto da doutrina secreta, ela proporciona o fio que conduz à decifração da verdadeira história das raças humanas. Então, pela doutrina secreta e por todo esse ensinamento, a gente consegue enxergar a verdadeira história das raças humanas na face da Terra. O mestre Henrique José de Souza, ele deixou esse ensinamento, um dos seus ensinamentos. Ele disse que a história que nós temos é falsa. Olha só que importante. A história que nós estudamos é falsa. Precisa ser modificada, retificada. O nosso mestre diz que a história deverá ser reescrita. Olha que coisa interessante, né? O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, diz: essa história que nós conhecemos é falsa, e ela deve ser reescrita. E é claro que ela deverá ser reescrita no terceiro milênio. No terceiro milênio, muitos estudiosos, através desses entendimentos superiores, vão reescrever a história universal. O terceiro ponto da doutrina secreta: levanta o véu da alegoria e do simbolismo para revelar a beleza da verdade. Tudo que nós sabemos através da religião tem um véu alegórico, né, e simbólico, né? Então, a função da doutrina secreta que a HPB trouxe é justamente levantar esse véu. Levantar o véu daquilo que é simbólico e daquilo que é oculto pela alegoria, e a fim de entendermos a realidade dos fatos. Quer dizer, liberar a verdade aos nossos olhos, né? Em quarto ponto da doutrina secreta, apresenta ao intelecto ávido, aquele que quer saber, a intuição e a percepção espiritual, os segredos científicos do universo para a sua compreensão. Segredos que continuarão como tais enquanto não forem entendidos. Os segredos existem enquanto os assuntos não forem entendidos. Então, a doutrina secreta, a quarta proposta dela é justamente mostrar à percepção espiritual os segredos científicos do universo. A ciência tenta entender o universo, mas a gente sabe que a ciência apenas toca a parte exterior do universo. O que a ciência estuda? A astronomia, por exemplo. O que a astronomia estuda é o passado do universo. Nós não sabemos como o universo físico. Veja, olha que interessante. Nós não sabemos como é o universo físico de hoje. Porque quando a luz chega para nós, vem depois de bilhões de anos. Então, o que a astronomia vê no seu telescópio é o passado. Repetindo, o que a astronomia vê é o passado do universo. Agora, através do conhecimento superior, através do conhecimento iniciático, através do conhecimento da verdade superior, cósmica, a consciência pode ver o universo como ele é agora, exatamente nesse instante. Fica livre dessa separação que separa a ciência do conhecimento, que é justamente a distância, o tempo e assim por diante. Né? Muito bem? Helena Petrova Blavatsky faleceu em 8 de maio de 1801. 8 de maio, mundialmente, pelos esotéricos, é a flor de maio, né? A flor de lis de maio. Né? Então, ela morreu, a flor de lótus de 8 de maio, né? Ela morreu já num dia especialmente preparado para a sua morte. Acontece por acaso? Não, não é por acaso. Isso já é tudo determinado por lei. Né? Ela deixou à posteridade o grande legado de alguns pensamentos
dos mais sublimes que o mundo já conheceu. Helena Blavatsky abriu as portas há tanto tempo cerrada dos mistérios. Revelou uma vez a verdade sobre o homem e a natureza. Deu testemunho da presença na Terra da hierarquia oculta que vela e guia o mundo. Ela é reverenciada por muitas milhares de pessoas, porque foi e é um farol que ilumina o caminho para as alturas que todos devem ascender. Olha só que importante essa definição que se dá na doutrina secreta. Ela foi um farol a iluminar os caminhos do universo. E justamente nesse período, século XIX, os conhecimentos que ela trouxe, ela trouxe aquilo do Oriente, que estava focado no Oriente, trouxe para o Ocidente. Então, os estudiosos começaram a penetrar nesses conhecimentos e evidentemente, estimulou que muitos estudiosos fossem ao Oriente também estudar, né, para restabelecer esse contato, né? Estabelecer esse contato com os conhecimentos do Oriente e trazê-los para o Ocidente, né? Porque Oriente e Ocidente vão se unir inevitavelmente para a nova civilização. Mas, atualmente, é o Ocidente que tem seu trabalho específico de orientar a humanidade para a nova civilização. E é por isso que Blavatsky esteve aqui. Porque é o Ocidente que vai abrir as portas da humanidade para o futuro. Blavatsky e o professor Henrique de Souza, e outros tantos. Mas eu estou citando dois fundamentais, Helena Blavatsky e o professor Henrique de Souza. Existem muitos outros que trabalham justamente com essa finalidade, de levar a humanidade para o terceiro milênio, para uma nova civilização. Aí está. Falar sobre Blavatsky era muito extenso. A gente podia ficar falando aqui em muitos programas, porque a história dela é muito extensa, tem muitos aspectos importantes para ser analisado. Mas, no dia de hoje, como nós programamos, né, a sinopse da vida e obra de Blavatsky. É o que nós pretendíamos comunicar e encerramos aqui essa primeira parte do programa. E eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, para que todos que estão aqui no nosso encontro possam participar, trocar ideias conosco. Muito bom, professor. O senhor trouxe fatos, né, da vida dela, fatos da obra dela, né? Inclusive do trabalho de Isis Sem Véu. A gente vê também, professor, que ela traz um compilado, né, uns comparativos de filosofia, religião, tudo, que me ocorreu agora que é como se fosse uma unificação, né, professor? Para tudo caminhar para uma coisa, para uma única coisa, não é? Exatamente. Ela veio com essa missão de fazer essa unificação, porque estava tudo disperso, né? Isso. Uma coisa que eu aprendi, e eu aprendi com o professor Henrique de Souza depois, né? Que eu, antes de conhecer a biose, eu estudava muito essas coisas, mas eu via cada coisa no seu lugar. O Egito de um lado, a Índia do outro, a América. Aí, com o professor e com o Blavatsky também, eu vi que tudo faz parte do mesmo conhecimento. A gente percebe, isso é fundamental. Quer dizer, o que significa? O conhecimento da Índia, do Egito, do Tibete, vem de uma fonte só, a fonte é única. O imanifestado, Deus, a consciência divina. A fonte é única. Só que ela vem através de diversos veículos. E cada veículo dá uma tônica. Então, a Índia tem uma tônica, Tibete tem outra tônica, o Egito tem outra tônica. Aqui na América também tem muito conhecimento, né? Antes do descobrimento, né? Muito conhecimento esotérico tinha aqui, mas a tônica específica do momento evolutivo daqueles seres que ali viviam, né? Mas, no fundo, é tudo uma coisa só. A gente pode fazer, justamente, uma harmonização de todo esse conhecimento para atingir um conhecimento fundamental, integral e final do conhecimento universal. Muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Muito bem, Carlos. Recadinho para o pessoal que está acompanhando. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo da transmissão. É importante aqui para a divulgação do canal. Sempre que você clica ali no sininho, no like, né? É importante que você clique no like durante a transmissão, enquanto nós estamos aqui ao vivo. Sempre que você clica ali no like, né? Dá ali o curtir. O YouTube, ele recomenda, né? Ele deixa disponível, manda para mais pessoas, então contribui para que a gente
seja enviado, né, a nossa transmissão para mais pessoas. Então, fica aí o nosso pedido. Se for a primeira vez por aqui, não esqueça também de clicar ali no sininho para se inscrever no canal e o sininho das notificações. Então, sempre que tiver uma atividade nova no canal, você será informado, avisado previamente e poderá acompanhar aqui a atividade, tá? Então, é isso que nós pedimos e que mande, né? Compartilhe, manda esse conteúdo para um amigo, uma pessoa, alguém que gosta desse tipo de material, aprecia, né, esse tipo de conteúdo, e a gente solicita aí que você nos ajude. Lembrando que o conteúdo, aqui nós temos hoje o programa de número 212, ou seja, nós recomendamos como pesquisa, estudo, são 212 com o programa de hoje, somente do projeto Iniciação. Então, fica aí como dica de estudo, de pesquisa, aqueles que já conhecem e também aqueles que estão iniciando, começando, né, os estudos agora. Tem uma fonte muito vasta aí de informação, de conhecimento. Hoje o professor está falando de Blavatsky, que é assim, a fundamental o entendimento, e tem muito conteúdo, é muito extenso, mas pelo menos aqueles que não é familiarizado, está começando, não sabe por onde começar, você já tem pelo menos aí né, uma linguagem inicial, um resumo, né, uma porta de entrada que ajuda bastante, dá pelo menos um encaminhamento àqueles que estão começando. Então, fica como dica também aí de estudo e de pesquisa. E para finalizar, professor, eu estava pensando aqui o seguinte, né? Eu estava lembrando dessa questão que o senhor falou sobre os planetas, das estrelas, que a gente vê que de repente eles nem existam mais, né? Aí a gente analisa o nosso tamanho, né? O nosso tamanho em relação ao universo, né? Ou seja, a gente é tão pequeno, né, aqui no nosso espaço físico, né, que a gente olha para o céu, vê uma estrela ali, algum corpo celeste, né, como assim é chamado pelos astrônomos, e de repente está tão longe que o tempo que a luz chegou aqui até nós, ele já nem existe mais, né? Então ou o nosso tempo de vida, né, aqui no corpo físico também é pequeno, né? Não sei exatamente qual é a ordem aí, mas é interessante essa reflexão, né, professor? Exato. Eu já vou tocar nesse assunto que você disse. Eu só quero aqui duas mensagens, né? Primeiro, a minha querida prima Márcia, que ela está aí presente, né? E também eu quero dar a Natália. A Natália é uma moça, uma pessoa muito legal que eu conheci no lugar onde eu vou fazer meu lanche, né? E, inclusive, a Márcia um dia estava comigo lá e conversou com a Natália. E a Natália está morando em Jaguariúna. Olha só, Jaguariúna que faz parte da biose, né? Então, Jaguariúna do sistema geográfico, né? Não é isso, Carlos? Não, Jaguariúna é perto de Campinas. Não, eu estou me equivocado. Desculpa. Jaguariúna, perto de Campinas. Então, está lá um grande... Saudações para a minha prima Márcia e para a minha amiga Natália. Natália, porque sabe por que é Natália? Porque ela nasceu no dia 25 de Natal. No Natal, por isso que é Natália. Quando a gente se encontra, a gente sempre conversa muito, troca as ideias, né? Então é muito, muito importante. Então, felicidades para todos, e inclusive para a Márcia e para a Natália. Isso, a Márcia e a Natália. Muito bom. Eu quero agora tocar esse assunto que o nosso irmão falou aí, a respeito do universo, né? É importante a gente ter essa noção. Eu falei que a astronomia ela estuda o passado do universo, né? Mesmo, não precisa ir muito longe, né? A luz demora 8 minutos para vir do Sol até aqui, né? Então, o que a gente vê no Sol aconteceu há 8 minutos atrás.
porque está pertinho, né? Pertinho, maneira de falar, né? Pertinho, maneira de falar, são milhões, 150 milhões de quilômetros. Né? Agora, é claro que agora existem lugares que a luz vem, está distante de nós bilhões de anos-luz, então nós estamos passando. Além disso, uma coisa importante, a ciência estuda a parte material do universo. Eu posso dizer, a astronomia, ela estuda a pele do universo. Olha só, a pele, ela estuda a pele. Agora, esse universo que nós vemos no telescópio é a pele. Dentro dessa pele tem o mundo vital, tem o mundo astral, tem todos os mundos hiperfísicos. O universo é extremamente muito maior que a ciência positivista imagina, né? Muito grande, né? Mas agora a gente diz, né, Catira, vai ficar sempre assim? Não. A ciência vai se desenvolver, isso através da consciência dos cientistas, e esse conhecimento vai vir à tona. A ciência vai conseguir isso, né? Nós podemos dizer também, o nosso mestre, olha só que interessante, né? O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele deixou o seguinte ensinamento que a mim me causou uma forte impressão isso. Né? Ele disse assim: quando um ser atinge a consciência de adepto, ele pode viajar pelo sistema solar inteiro. Olha só, olha, quando ele se torna um adepto, ele pode viajar pelo sistema solar inteiro. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, né? Quer dizer, nos mundos hiperfísicos, ele viaja pelo universo inteiro, né? Além disso, nós temos que considerar o seguinte, né? Existem seres que, trabalhando nos mundos hiperfísicos, né? Mundo astral, mental, etc., que tem naves espaciais. É incrível falar isso. Existem naves espaciais no mundo vital, no mundo astral, no mundo mental, então, e naves que viajam no seu nível de compactação, mas viajam pelo universo, por vezes até instantaneamente. Né? A própria, olha, vamos falar agora, física quântica. A física quântica. Ó, não precisa ser especialista nisso, é só entrar na internet e pesquisar. A física quântica descobriu hoje, a ciência, isso que os mestres já dizem há muitos séculos atrás. O tempo e o espaço é zero. Pronto, a física quântica diz isso aí. O tempo e o espaço é zero. Não é verdade? Então, quem tem consciência suficientemente desenvolvida pode viajar pelo universo de maneira instantânea. Olha só, instantânea. Tempo e espaço é zero. Não é verdade? Buda já dizia isso, né? Buda já falava isso, né? O tempo não existe, é o aqui e agora. Agora, depende do estado de consciência do indivíduo. No momento que a ciência tiver um estado de consciência elevado com seus cientistas, ele pode viajar pelo universo inteiro de uma maneira rápida dessa, né? O próprio Einstein, estudo da quarta dimensão, ele já começou a tocar nesse momento, né? Nesse conhecimento, né? Einstein diz que à medida que um corpo vai se aproximando da velocidade da luz, a sua densidade vai aumentando e o tempo vai estacionando. Não é verdade? À medida que um corpo, ou um ser humano, por exemplo, pudesse ir se acelerando em direção da velocidade da luz, o que acontece? A sua densidade vai aumentando cada vez mais e o tempo vai passando cada vez mais lento. Isso já foi comprovado. Olha, isso da teoria de Einstein a respeito do tempo já foi comprovado através de satélites artificiais. Olha, isso pode conferir isso nos estudos. Relógios colocados na Terra e relógios colocados nos satélites artificiais dá uma diferença de tempo. É mínima. Só os aparelhos conseguem detectar. Mas existe diferença de tempo entre os satélites que estão circulando ao redor da Terra, que estão numa velocidade grande, e o tempo passado na Terra. Quer dizer, essa ideia de Einstein, da relatividade, já foi comprovada pela ciência, pela nossa ciência acadêmica. Né? Olha que importante. Então, vejam a vastidão de conhecimento que nós temos para atingir pelo desenvolvimento da nossa consciência espiritual. Muito bom, professor. Tem uma pergunta do Guazelli, ele fala o seguinte, professor: por que os sábios nasceram perto da meia-noite? Acho que é Tesla, né? Tesla nasceu perto da meia-noite depois de um raio. O professor Henrique também. Isso. E ele pergunta: a que horas nasceu o professor Henrique?
A 0 hora também é 0 hora. O Tesla também. Então, aí está uma importante pergunta para ser... essa pergunta, eu vou dizer, ela merece uma resposta muito... Eu vou pesquisar. Eu tenho uma ideia a respeito disso, mas é necessário uma pesquisa mais profunda, isso para a gente não falar coisas assim superficiais. Né? Mas é verdade que a meia-noite é um momento muito importante. Né? Agora, eu sei disso, que isso tem relação com... Eu acho os próprios astrólogos, né? O nosso irmão aí que é astrólogo, né? Isso. Ele pode até dar informações a respeito, né? A meia-noite é o momento em que nós estamos aí preservados de alguma interferência, né? Não sei, aí precisaria pesquisar. Mas a verdade é essa, que muitos dos sábios nasceram à meia-noite. Mas eu vou pesquisar a respeito do assunto e trazer, porque esse assunto é difícil, não é fácil, não. É um assunto muito difícil. Mas é verdade isso. O Tesla nasceu à meia-noite, professor à meia-noite, a 0 hora, a Blavatsky também, e assim por diante. E o próprio Jesus o Cristo, né? Não é? A gente comemora. Olha só, como é que a gente comemora o Natal? A festa de Natal é feita aqui, olha, à meia-noite, não é verdade? Por quê? Aí está a grande pergunta. Porque quando é que a gente se reúne para festejar o Natal? É meia-noite, né? Na verdade, é meia-noite. Eu sempre, de criança, eu sempre fui educado assim. O Natal é à noite que a gente faz, né? Então, e os Reis Magos, aquela história toda, né? Então, tudo tem um significado muito importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar e vou, com o tempo, eu vou dedicar uma palestra, talvez, aqui a esse assunto, que é um assunto muito profundo, né? Muito bom, professor. A Ana Cristina ela coloca o seguinte: professor, existe alguma relação entre Blavatsky e Anita Garibaldi? Existe. Veja bem, a Helena Petrovna Blavatsky ela esteve lutando ao lado de Giuseppe Garibaldi, né? O nome dele, né? Giuseppe Garibaldi, pela unificação da Itália. Ela lutou lá. A verdadeira Blavatsky lutou e foi ferida. Foi ferida e jogada num buraco onde tinha um monte de cadáveres. Isso é história. Ela foi jogada num buraco lá, onde tinha um monte de gente morta. Mas ela não estava morta. Não estava morta. Os mestres vieram, a retiraram de lá e ela foi levada para os mundos internos. E isso o nosso mestre diz. A Blavatsky que estava lá na América era Tuco da verdadeira Blavatsky. É um assunto difícil, não é fácil. Era Tuco da Blavatsky. E a Anita Garibaldi teve uma importante ação nesse trabalho. Tanto que o Garibaldi ele veio aqui no Brasil e participou de umas lutas aqui, né? Umas guerras aqui no Sul, né? Aí precisa ver a história, né? Confirmando a história. Ele participou de umas lutas de guerra aqui no sul do país, lá em Rio Grande do Sul, né? Onde ele conheceu a Anita e se casou com ela. E a Anita foi para a Europa e batalhou ao lado de Garibaldi, junto com Blavatsky, contra o papado naquela época para unificar a Itália, né? Eu devo dizer, eu pesquisando na internet, eu verifiquei uma coisa importante. Em muitas cidades da Europa existe a estátua de Anita Garibaldi. Ninguém sabe disso. Olha, nunca ouvi ninguém falar isso, mas eu já constatei pela internet. Em muitas cidades da Europa existem estátuas da Anita Garibaldi, como uma das que lutaram pela justamente a unificação da Itália. A Anita Garibaldi tem uma importante função histórica na Itália, junto com o Giuseppe Garibaldi, e Blavatsky não, porque ninguém conhece essa história. Né? A história não registra a presença de Blavatsky, mas a história oculta registra a presença de Blavatsky lutando ao lado de Garibaldi pela unificação da Itália. Professor, eu estou vendo que tem uma estátua da Anita Garibaldi num cavalo lá em Roma. Tem sim. Anita Garibaldi. Eu quero dizer também, muita gente não sabe disso, viu? Mas em várias cidades da Itália comemoram eles homenageiam os pracinhas brasileiros que lutaram na Itália na Segunda Guerra Mundial. Sabia disso? Existem muitos lugares da Itália onde os professores reúnem as crianças e cantam aquele hino dos pracinhas, né? Isso.
Ele canta o hino dos pracinhas, né? Eles cantam esse hino e mostram as cores da bandeira do Brasil como reconhecimento ao trabalho dos pracinhas brasileiros que morreram pela libertação da Itália na Segunda Guerra Mundial. Então, veja bem que importante, né? Eu não vejo notícias a esse respeito, mas existe isso que acontece na Itália, né? Muito bom, professor. O Guazelli pergunta: a HPB deixou alguma escola nos Estados Unidos? Olha, pelo meu conhecimento, não ficou. Isso aí, se tem hoje, é derivado não que ela deixou, mas proveniente da Índia. Não, até hoje existe a Sociedade Teosófica, né? Então, não acredito que exista algo mais. Deve existir sociedade, inclusive deve existir algumas sociedades lá nos Estados Unidos, né? Aí precisa pesquisar, né? Deve existir, o país é enorme, né? Deve ter muitos lugares que tem aí uma representação da sociedade teosófica, né? Como tem no Brasil, né? Então deve ter, sim. Bom, eu estou vendo aqui na internet que tem escola, sim, e não são poucas, Né? são Então, várias. Tem várias escolas várias escolas. que estudam a teosofia de Helena Blavatsky lá nos Estados Unidos. Claro, deve ter. Isso aí no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Tem, no mundo a sociedade inteiro. teosófica tem no mundo inteiro, tem aqui no Brasil, em todos os mundos, no mundo inteiro, né? Muitas escolas pelo mundo inteiro, né? A Elaine, professor, ela pergunta: por que os Budas meditam às 3 horas da manhã? Isso também é uma outra pergunta, viu? Difícil de responder. O professor Henrique de Souza também lhe se referiu, numa das suas revelações, a respeito das 3 da manhã, viu? Aí precisamos pesquisar. Não foi, né, Antônio Carlos? Isso. O professor se refere a essa hora de 3 da manhã como um momento muito importante para determinadas funções espirituais, etc. É muito difícil, aí precisaria pesquisar para ver com profundidade esse assunto, né? A verdade é que isso está relacionado com a rotação do planeta, as influências astrológicas, etc. Né? Por exemplo, a gente sabe, eu vou dar só um exemplo, né? Que aqui no planeta Terra, né? Geralmente as escolas que realizam rituais específicos realizam justamente à meia-noite, e justamente na lua nova, né? Quando a lua nova está do outro lado do planeta, né? O que tem a meia-noite da lua nova? A gente estamos do lado, tem a Terra, depois tem a Lua e depois tem o Sol. Na meia-noite da lua nova, nós estamos aqui à meia-noite, distante da influência lunar, e a influência lunar está sendo diminuída pela luz do Sol, né? E é por isso que a meia-noite da lua nova é um momento muito importante para esse nosso encontro, né? Então, a lua nova é muito importante. Tudo isso tem uma relação com a astrologia, com as influências estelares e planetárias, né, no mundo, no universo, né? É um assunto bastante amplo para ser estudado, né? Mas que tem. Essa questão das 3 da manhã também é um outro ponto que o nosso mestre deixou em revelações e que precisa ser estudado. Muito bom. A Elaine, professor, onde o Espiritismo se iniciou? Pensei que fosse com Allan Kardec. Veja bem, os fenômenos espíritas começaram nos Estados Unidos. Agora tem toda uma história. A gente pode até, num determinado momento, trazer um resumo disso. Começou nos Estados Unidos, né? Com fenômenos espíritas, né? Começou lá, espirituais, de manifestação de desencarnados. Tem nomes, agora precisa ver os nomes, tudo, né? Mas nos Estados Unidos começou isso, né? Depois, agora, o Kardec ele foi colocado. O que o Kardec fez, não foi ele que fez. A lei colocou o Kardec para realizar essa codificação do espiritismo, né? Então, ele pegou todos esses fenômenos, codificou. É um trabalho fantástico do Kardec, tem muitos livros, né? Um trabalho maravilhoso. Aliás, eu quando era jovem, eu trabalhei. As primeiras palestras que eu dei na juventude foi no espiritismo. Eu comecei aos 16 anos. Aos 16 anos já estava dando palestra no espiritismo, né? E lá eu conheci toda essa história do Kardec, né? E ele fez a codificação do espiritismo ali naquela época, né? 1857, se não me engano, 1857, um pouco antes de Blavatsky, preparando o caminho de Blavatsky.
O interessante é que Kardec existia naquela época estava se desenvolvendo na Terra um materialismo muito grande pelo positivismo, né? O positivismo trouxe aquela materialidade para o planeta, né? Então, a lei trouxe o outro lado, né? A espiritualidade. E o Kardec fez isso, né? Ele trouxe a espiritualidade. Então, o Kardec demonstrou, ó, não existe só a parte física, não. Não é só a parte física, existe a parte espiritual. Existem seres desencarnados, etc, etc. Né? Agora, é claro que a humanidade, na sua ignorância, né, sempre brinca com coisas sagradas. Né? Isso faz parte do conhecimento. Os espíritos sabem disso. Né? Que lá naquela época, as pessoas se reuniam, né? Pessoas que tinham muito poder econômico, né? Se reuniam para jantar e depois faziam experiências mediúnicas, né? Inclusive aquele do copo, né? Do copo que se move na mesa, né? E faziam possíveis contatos mediúnicos, etc. Tornou-se uma brincadeira de lazer da sociedade, né? Não é isso, né? O que o Kardec trouxe não é para brincadeira, é para reflexão, assim como também Blavatsky e o professor Henrique já foram. Mas estamos caminhando. Então, professor, a primeira manifestação foi nos Estados Unidos, em 1948, teve também na Europa, em 1950, e oficialmente foi Allan Kardec, em 1857, que oficializou o Espiritismo. Começou essas manifestações começaram nos Estados Unidos, né? Você falou de 1848, né? 1848 nos Estados Unidos com a família Fox. Depois... as irmãs Fox, né? Irmãs Fox. Isso, as irmãs Fox. Eu estou lembrando agora, tanto nome, né? As irmãs Fox. Começaram a ter fazer aqueles sofrer incorporações, etc. Né? Isso. Então, aí o Kardec veio e ele coordenou todo esse conhecimento, né? Inclusive ele fez o livro dos Espíritos, né, professor? Ele que consolidou, né? Gênese, né? Exatamente. O Evangelho conforme o Espiritismo, né? Isso, também. Exatamente. Ele foi dando forma, né? Ele foi... E depois, aqui no Brasil, o Chico Xavier também, fantástico, né? Exatamente. São 500, em termos de 500 livros publicados, uma obra maravilhosa. Eu já li muitos livros do Chico, né? Dos seus mensageiros, e vale a pena ler, viu? Vale a pena ler. O professor, não sei... Veja bem, nós não devemos ser sectários, não é isso? Não. Devemos ler tudo aquilo que provém dos nossos mestres espirituais, com a devida compreensão, sem arrogância, sem sectarismo, sem dogmatismo. É por isso que o nosso mestre nos ensinou. Temos que ler tudo, analisar, conferir, comparar e tirar as nossas próprias conclusões. Isso é importante. Exatamente. Ô, professor, por que será que o Guazelli colocou? Vocês poderiam criar um Pix? Um Pix, não estou entendendo. Um Pix? Também não estou entendendo. Não sei. Não estamos pensando nisso, não. Guazelli, nosso canal não é monetizado. Aqui todo mundo é voluntário. Aqui todo mundo é voluntário. O valor, olha, o valor que nós recebemos é a atenção de todos os irmãos. Esse é o valor que nós recebemos. E esse valor não tem... Olha, vale mais do que qualquer valor que existe por aí, viu? A atenção dos nossos irmãos vale mais do que bilhões e bilhões de dólares. Exatamente. Viu, professor? Eu vou aproveitar e vou passar os recados aqui para o pessoal, né? Primeiramente, eu vou falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holísticas que tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pode ser via telefone, também via WhatsApp. O prefixo de São Lourenço é 35, o número é 997566874. Tem também o endereço no Instagram, que está aí, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, de Juiz de Fora
e 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e também do Sumaré. Lembrando a todos do nosso projeto Iniciação com o nosso querido professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado às 20h40 aqui no canal Conexão 3005 no YouTube. E seus colunas Gilberto Catira e Carlos Nascimento. E hoje projeto Iniciação de número 212. Lembrando sobre a série Peregrino, presencial, temos aí também no Sumaré, quem quiser fazer contato e verificar se ainda estão aceitando inscrições. O telefone é 11 99112 1707. Fica na rua Paracoê, Sumaré, perto do metrô Vila Madalena. E também em Santana, né? É só fazer contato. Vai até dezembro o curso, fica na Conselheiro Saraiva 538, Santana, próximo do metrô Santana. O telefone para contato é o 11, prefixo de São Paulo, e o número é 99653-9000. Bom, recados dados. O Guazelli, olha, em vez do Pix, nós pedimos para vocês, se inscrevam no canal. É isso que nós pedimos, viu? Faça a sua inscrição. E convidem pessoas para assistirem, divulguem o canal, isso que nós pedimos, né? Divulgar o canal para ter mais difusão do conhecimento, né? E a inscrição é muito importante, viu? Tem aí o jeitinho de... Como é que faz a inscrição aí, o Carlos? Digita aí no bonequinho, né? Aonde vocês estão assistindo, é só vocês clicarem aqui embaixo, fazer a inscrição. É logo aqui embaixo. É clicar aí é só vocês clicarem. Sabe por quê? Porque no YouTube tem um lugar aqui. É simples. No YouTube, quanto mais inscrição tem, mais difundido é o programa. Isso, né? tem um sininho aqui, né? É só fazer a inscrição. Isso, é só fazer a inscrição. Quanto mais inscrições um programa tem, isso a programação do YouTube é assim, tem mais difusão, atinge mais pessoas. Isso que nós pedimos, isso aí não custa nada, é só clicar. Exatamente, o objetivo do canal é ter o maior número de inscritos para poder estar divulgando o conhecimento o conhecimento iniciático, né, das idades, a ciência iniciática das idades. É isso, professor, estouramos um pouquinho o tempo, o pessoal está agradecendo, tá? Professor, qual é o nome do livro do Occult? O senhor tem, a Eliane está perguntando qual o nome do livro do Occult. A do Occult, agora... eu preciso ver isso aí. Eliane, eu vou responder. Só que agora, como é que do Mistérios do Oculto, não. Sabe, eu me esqueci agora. Mistérios do... Já me esqueci, viu? Eu preciso ver. Eliane... A próxima reunião eu vou dar aqui o nome, viu? Eu vou procurar. Mistérios do Oculto, não, é assim por aí, né? Eu me esqueci agora. Mas tem, aliás, me parece que tem pela internet, viu? Eu vou ver que parece que tem pela internet, viu? Eu vou responder. Na próxima reunião, é que é tanto nome, né? A cabeça da gente fica tanto nome, tanto título, né? Então, mas eu vou responder. É anos velado, professor? Não. Vê aí, procura aí no Henry Olcott, vê a bibliografia dele. Mistérios do Oculto, se não me engano. Se não me engano, é Mistérios do Oculto. Se não me engano. Vê aí, Mistérios do Oculto. Mistérios Ocultos. Tem até... Lembrei. É isso aí. Agora lembra. É tanto nome que a cabeça da gente fica voando. Pela internet dá até para tirar em PDF. Dá para em PDF. Mistérios do Oculto. É um livro sensacional. Eu acho que eu tenho aqui em PDF também, viu? Eu li esse livro na biblioteca da Eubiose, aqui da Moca. Existe esse livro tem na biblioteca da Eubiose na Moca. Eu li lá, o livro físico. Mas existe um livro disponível pela internet. Mistérios do Oculto. Dá para tirar, fazer download em PDF. Dá para fazer download. Mistérios do Oculto, é gratuito, né? Isso. Mistérios do Oculto, exatamente. Exatamente, Mistérios Ocultos de Henry Olcott. Olcott.
Pessoal, eu quero agradecer a todos. Foi maravilhoso o encontro hoje de sábado. Agradecer primeiramente ao professor Walter Teixeira de Andrade pelo conhecimento que trouxe. Agradecer a todos que participaram do programa. E lembrando que o programa fica gravado. Quem não teve tempo de assistir hoje, tem a semana inteira aí para estar assistindo. Pode assistir fragmentado e o importante é pelo menos assistirem, tá? Eu quero agradecer a todos pela presença, um bom final de sábado, um bom domingo. Vê se a Eliane anotou aí. Acho que a Eliane anotou, né? Mistérios Ocultos, né? Mistérios Ocultos, isso. Acho que ela anotou, deve ter anotado. Gente, eu recebi uma mensagem agora que é muito interessante. O primeiro jogo do Brasil foi no dia de Santo Antônio, dia 13 de junho. O segundo foi no dia de São João, dia 24 de junho, e o próximo vai ser no dia de São Pedro, dia 29 de junho. Então, para vocês, um bom jogo, espero que o Brasil... A Eliane está aí. Raízes do Oculto. Dando alegria para todos os brasileiros. Raízes do Oculto, já anotou. A Eliane, já está respondido. É isso aí, pessoal. Um bom final de sábado, bom domingo, bom jogo e até o próximo encontro. Sábado que vem. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo mundo. Um ótimo domingo. Descansem. E estaremos aqui na próxima semana, no nosso ritmo de Copa do Mundo, o time do Conexão com tudo aqui. Então, vamos nessa. Olha, eu vou confessar para os irmãos, né, antes de... Eu ganhei a Copa do Mundo já, viu? Porque o hino do Brasil foi eleito o melhor da Copa, hein? Olha, já ganhamos a Copa. Já ganhamos a Copa. Bom. O hino do Brasil é um hino muito bonito, né? Um hino lindo, muito bonito. E realmente a humanidade... Eu já vi vários documentários, né, de pessoas dos Estados Unidos elogiando o hino e gostando. Isso é muito bom para o Brasil. Aí o Brasil está no caminho, né? O seu hino é maravilhoso. O hino, né? Dos filhos desta pátria és mãe gentil, né? Dos filhos desse solo és mãe gentil, né? Então, o Brasil é a mãe divina, né? Mãe divina. Dos filhos desse solo és mãe gentil. Coisa linda, né? Então é isso, professor. Boa noite e até o próximo. Muito bem. Muito obrigado a todos. Obrigado ao nosso irmão Gilberto Catira, nosso irmão Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Eu ligo luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.